João, capítulo 2, diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado. Diga isso, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma delas levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água, transformada em vinho, e não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Aleluia, glória a Deus. Queridos, Salmo de número 112, versículo 2, mais uma vez eu quero ler. A palavra de Deus, que é a palavra-chave para o mês de maio, é: a sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Nós temos diante de nós um novo mês, um novo ciclo, uma palavra liberada da parte do Senhor, o nosso Deus, e nós sabemos que toda palavra que sai do trono de Deus, ela já sai carregada de poder e de virtude, para que nós venhamos a viver nessa terra, cada um dos propósitos que Deus ele disse a nosso respeito. Se Deus falou, se Deus liberou uma palavra do seu trono, queridos, essa palavra ela já vem a nós, até nós, carregada de poder e de unção, para que nós venhamos a viver os propósitos de Deus. Aleluias. Então, a bênção que persegue a geração dos justos, esta bênção que está escrita aqui em Salmo 112, trata primeiramente, eu quero que você leia o Salmo de número 112, porque ele é um salmo de alegria, um salmo de felicidade. Lá na sua casa, ele trata da felicidade do justo em ser parte da família de Deus. Se você começa a ler o Salmo de número 112, existe ali, escrito, anotado, registrado, a alegria do justo em fazer parte da família do Senhor, o nosso Deus. Deus, ele nos resgatou, Deus, ele nos comprou com o seu sangue, ele nos lavou com o seu precioso sangue, ele nos adotou a sua família, Deus nos deu um novo nome, Deus nos deu uma herança, e nós agora somos chamados filhos de Deus. Aleluia, glorifica o Senhor por isso, porque você é esse filho, a qual essas bênçãos elas têm perseguido, essas bênçãos elas têm fluído até você da parte do Senhor, o nosso Deus. E o Salmo, ele está falando que alegria é fazer parte da família de Deus, que alegria é ser filho de Deus, que alegria é ser esse justo aqui que tem uma descendência abençoada da parte do Senhor, o nosso Deus, que vive um estilo de vida que glorifica a Deus, e mais, uma bênção que ela não é limitada somente à geração do agora, que ela não é limitada somente ao hoje, mas uma bênção que se estende dos nossos filhos, os nossos netos, e uma geração que bebe, que apropria, que se serve desta poderosa bênção que vem da parte do Senhor, o nosso Deus. O Salmo todo é um cântico de alegria e satisfação, trazido pela salvação do Senhor, que se estende de geração a geração. Aleluias. Eu sempre costumo dizer aqui nos cultos, que Deus, ele possui uma matriz familiar. Deus é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles são uma unidade, e eles são uma trindade, de modo que a matriz de Deus é coletiva, é uma família. Deus é uma família, é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo de Deus.
E sendo Deus este Deus familiar, a família nossa, ela é nessa terra um espelho daquilo que Deus é. Nós fomos criados também com a matriz de Deus, porque Deus nos criou à sua imagem e semelhança, ou seja, nós, família, somos criados com fome de pertencimento, de estarmos unidos uns aos outros, de doar amor e receber amor, de vivermos em unidade. E queridos, uma mesa onde o pão é partido, é compartilhado, é o espelho, é a figura. Uma mesa onde o pão ele é partido, ele é entregue entre a família, é a figura do propósito de Deus, o propósito e o desejo eterno de Deus de habitar com seus filhos. E Ele próprio disse isso: eu sou o pão vivo que desceu dos céus, o pão que foi moído pelas transgressões de vocês, o pão que foi partido pelas mãos do Pai e entregue na mesa em favor de muitos. Na figura ali daquela família que Deus deseja habitar. Eu quero que você entenda nessa noite, queridos, que Deus te criou para ter relacionamento com Ele, que Deus te criou para viver intimamente, se relacionando com você, e para que sua família, ela se alegre com a bênção da salvação, e que a sua mesa se torne fonte de cura e salvação para essa geração. Aleluias, glória a Deus. Na cruz, Jesus nos reconciliou com Deus, mas conforme eu disse no começo, Ele fez muito mais. Ele nos imergiu, Ele nos mergulhou numa nova vida. Depois da cruz nós não somos mais os mesmos, nós somos nova criatura, e Deus está nos convidando a uma profunda unidade com Ele. Ele não diz assim: vocês estarão comigo, como se nós estivéssemos aqui do lado dele, assim, e Ele abraçando a nós pelos ombros, mas Ele diz assim: vocês estarão em mim, ou seja, nós estamos mergulhados, imersos em Cristo, ligados a Ele como uma videira, e os seus galhos estão ligados. Então Deus, Ele fez isso, Ele nos ligou a Ele numa profunda unidade. Por quê? Porque Jesus, Ele deseja fazer parte da nossa vida, Jesus deseja fazer parte do nosso cotidiano, as coisas mais simples do mundo, desde as coisas que nós consideramos às vezes banais, as coisas do dia a dia, o cotidiano, aquilo que nós chamamos de ordinário, como por exemplo, pagar as nossas contas, criar os nossos filhos, lavar uma louça, ir trabalhar, andar, pegar um circular. Deus deseja fazer parte da nossa vida o tempo todo. Aleluia, glória a Deus. E eu quero dizer, nenhuma família, ela se forma com a perspectiva de fracassar. Nenhuma. Eu nunca ministrei uma triagem de casamento, onde os noivos chegassem aqui, seja na época do presbitério, ou esse ano que se cumpre agora de pastoreio, onde os noivos viessem a chegar e dizer assim: pastor, eu vim aqui fazer a triagem do casamento, porque a gente está pensando, daqui 2 meses se separar, a gente está pensando, a gente vai ficar uns 3 anos, depois a gente vai se separar. Nunca. Todo mundo que se une, toda família que se forma, ela se forma na perspectiva de prevalecer, de dar certo. Ela se une na perspectiva de continuar, de prosseguir. Ela se une na perspectiva de trilhar uma jornada juntos, rumo a um alvo específico. E é comum nós fazermos planejamentos, lançar mão das coisas boas, coisas lícitas, para manter a família funcionando. Preste bastante atenção e deixe que o Espírito Santo de Deus ministre poderosamente o seu coração nessa noite. Preste bastante atenção, é natural que o ser humano, ele faça coisas humanas, para manter a família funcionando, que ele corra atrás de um curso de casais, terapia de casais, e eu não estou tirando crédito disso não, eu acabei de dizer coisas boas, coisas lícitas, coisas importantes, e eles correm atrás de um investimento. Muitas das vezes os pais mudam de trabalho, a mulher muda de turno, a mulher muda de serviço, muitas das vezes os filhos, eles deslocam, né? A família entende que é melhor morar em tal lugar, em tal bairro, a família entende que é necessário tirar o filho de tal escola e levar para outra, a família, ela empreende um esforço,
A mulher muitas das vezes vai lá, fala, meu Deus, vou ter que fazer uma lipo, né? Vou ter que fazer, sei lá, uma cirurgia, uma plástica. O marido fala, depois de tantos anos, vou ter que voltar para a academia, eu vou ter que esforçar, fazer esforço natural, esforço carnal, em prol da minha família. E embora todas essas coisas sejam boas, algumas delas lícitas, algumas delas importantes, algumas delas essenciais e urgentes, tudo isso se torna um cansaço quando se fala no sentido de fazer uma família funcionar. Porque a família não foi feita para funcionar, queridos. A família é propósito de Deus. A família é propósito de Deus, ela não é uma instituição onde juntou um aglomerado de pessoas ali para fazer o negócio funcionar. A família é a matriz de Deus, é o espelho daquilo que Deus é. A família é um pedacinho do céu nessa terra, por isso ela não pode simplesmente funcionar. Você está entendendo onde eu quero chegar, Filadélfia? Ela não pode simplesmente funcionar. Então, o que Deus está querendo nos dizer? Isso tudo se torna desgastante, cansativo e, no mínimo, frustrante. Força de braço humano. Quando a mulher tenta, vai, faz tudo que está nas mãos dela, tudo humano, e chega num certo ponto, isso cansa, isso desgasta. E o homem, os filhos estão ali naquela peleja para que a família funcione, e cansa, porque é força de braço humano. O que eu estou querendo dizer? Nenhuma ação carnal pode determinar aquilo que é eterno, aquilo que é espiritual, ou seja, o sucesso dos nossos lares está nos encontros extraordinários com Jesus. A família, ela é espiritual, e ela só sobrevive se ela estiver alinhada com a fonte de toda a vida, que é o Senhor Jesus. Sabe, então não adianta. É bom demais fazer exercício físico, é bom demais fazer investimento, é bom demais viajar, é bom demais comprar uma casa nova, um carro novo, é bom demais. Quantas das vezes as pessoas, elas vêm desesperadas, casais, e chegam dizendo, pastor, o que eu faço? O que eu faço na minha vida? Eu já tentei de tudo, eu já fiz terapia, eu já fiquei mais vaidosa, eu já fiquei menos vaidoso, nós já viajamos, achei que uma viagem ia dar assim uma animada na família. Olha, nós mudamos de casa, nós trocamos de casa, largamos aquela casa velha, cheia de memórias, cheia de lembranças, fomos para outro bairro, e nada resolveu. Nada resolveu. Queridos, por que nada resolve? Porque é coisa carnal. E as coisas carnais, muitas das vezes, elas podem inclusive militar contra as coisas espirituais. Se lembre que Ismael era o filho da carne, e ele perseguia o filho do espírito, que era Isaque. Ismael, que era o filho da carnal, ele, naquela jornada ali no deserto, ele estava militando contra o filho da espiritual, de modo que, na nossa vida familiar, nós não podemos nos sustentar de pé, se nós não estivermos primeiramente alinhados com Deus, e com a vida que flui do trono do Senhor nosso Deus. Aleluia, glorifique ao Senhor Jesus. Não é assim que a palavra de Deus ensina? Busque em primeiro lugar o reino, a sua justiça, e aí as demais coisas serão acrescentadas. Aí o resto faz sentido. Aí a terapia faz sentido. Aí o esforço humano, ele faz sentido, quando nós alinhamos primeiramente o nosso ser com o ser de Deus. E nós buscamos em primeira mão a fonte de toda a vida, que é o Senhor Jesus. Quanto esforço você precisa fazer para ser feliz? Sabem responder? Arrisca? Vocês ficam morrendo de medo quando eu faço essas perguntas, né? Quanto esforço nós precisamos para fazer, para ser feliz? Nenhum. Só abre a porta e deixa Jesus entrar. Só isso. Isaías, eu quero ser feliz. Então abre a porta.
abra a porta. Apocalipse capítulo 3 está escrito assim: eis que estou à porta e eu bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, eu cearei com ele e ele comigo. Aleluias, queridos. Um encontro extraordinário, é tudo isso que nós precisamos. Basta apenas que nós tenhamos um encontro poderoso com os pés de Jesus, porque todos aqueles que se curvam na presença do Senhor Jesus, eles nunca mais se levantam da mesma forma. Aleluia, glória a Deus. E nesses encontros, Jesus ele se move cheio de graça. Eu quero comentar com vocês, nos poucos minutos que nos restam, de um desses momentos, onde uma família que estava destinada ao fracasso, à desonra, à vergonha, ela foi socorrida quando Jesus, ele se move em direção àquela casa, e lá dentro daquela casa, então, quando ele bateu, e quando aquela família não fez esforço nenhum, a não ser se entregar aos planos e à vontade perfeita do Senhor Jesus, ela viveu um encontro extraordinário, que mudou a história, mudou a perspectiva. Aquilo que antes estava destinado ao fracasso, Jesus mudou o cativeiro, e agora essa família foi destinada à dupla honra. E eu quero falar a respeito de um casamento. Irmãos, os casamentos eles eram motivos de muita alegria lá no Antigo Testamento. Aquela festa durava, às vezes, dias, 7 dias, 14 dias, né? E eles festejavam, aquele tanto de parente na casa, né, das pessoas ali festejando, comendo, os amigos, e o noivo, ele saía numa procissão, ligava as suas lanternas, as suas lamparinas, e eles vinham em direção à casa da noiva. Chegando ali na casa da noiva, lá estava a noiva, as suas damas de companhia, as suas virgens, com as lâmpadas acesas, esperando o noivo, e juntos eles iam naquele cortejo, naquela alegria, em meio à música, danças, para a nova morada do noivo e da noiva. E ali, debaixo de uma barraca, né, um dossel que eles falavam, uma barraca assim feita com galhos, tecidos, flores, eles se assentavam, eles eram abençoados, eles celebravam o casamento, e ali por muitos dias eles festejavam a união daquele casal. Eu lembro a você que o assunto de uma casa, no Antigo Testamento, era o assunto da família. O assunto da família era o assunto da vila, de modo que, por exemplo, quando uma pessoa sofria numa casa, a dor e o sofrimento daquela casa era de todo mundo. Então toda a família se mobilizava no sentido de chorar junto, de padecer junto, de socorrer junto, e toda a vila tomava aquilo como algo que era seu também. Quando o filho pródigo desonrou o pai, ele não desonrou somente o pai, ele desonrou a comunidade local também. Toda a vilinha onde o pródigo morava se sentiu traída por aquele rapaz. Por quê? Porque o assunto de um era o assunto de todos, a dor de um era a dor de todos, a alegria de um era a alegria de todos. Eles viviam literalmente uma comunidade, uma vida familiar. E agora, nesse momento aqui, nesse casamento, também houve um planejamento humano, houve força de braço, houve planejamento. Certamente que essa família, ela fez ali um planejamento das comidas, do banquete que seria servido. E havia ali uma lista de convidados, tanto é que Jesus estava nessa lista. E eles planejaram, organizaram o casamento, e o casamento aconteceu. Chegou o momento, o grande momento. E nós percebemos aqui que essa família, eles planejaram para que tudo na vida deles fosse dar certo. Eles não iniciaram um casamento na perspectiva de largar, de fracassar, de perda, de dor, de sofrimento. Não, eles começaram na perspectiva de prevalecerem firmes no propósito. E agora, Jesus, ele é convidado para esse encontro. Ele estava ali com seus discípulos, ele estava ali com a sua mãe, mas irmãos, os problemas, eles chegaram muito cedo nessa casa, nessa família.
Nós sabemos que os ventos, eles vêm sobre a casa firmada na areia e sobre a casa firmada na rocha. A chuva, ela se abate sobre a casa do sábio, sobre a casa do tolo, do mesmo modo em que chove e que faz sol na casa do justo e na casa do ímpio. E também, da mesma forma, essa família aqui, ela não estava isenta de passar por problemas, e esses problemas chegaram bem cedo. Não tinha nem acabado a festa, os problemas já chegaram aqui nessa família. O que aconteceu, pastor? Aconteceu que tão logo a festa começou, o vinho acabou. Pensa você, meus irmãos, nós temos aqui agora um banquete, uma mesa cheia de comidas, mas nada para se beber. Nós temos aqui, nessa casa, coisas para encher o ventre, para matar o apetite, mas nada para saciar o espírito. Acabou. Num dado momento, o vinho que alegrava a alma e o espírito daquelas pessoas, ele acabou. E nós nos deparamos com uma família que acabou de começar, vamos dizer assim, e que já está encrencada, porque agora nós temos uma família que tem recursos para manter-se funcionando, uma família que tem banquete para matar os apetites do ventre, mas que não tem alegria no espírito, que não tem alegria para saciar a sua alma e o seu espírito nesse simbolismo aqui. E o que aconteceria? Irmãos, essa família, ela estava destinada à desgraça, ela estava destinada à desonra, porque se os convidados percebessem que aquele vinho tinha se acabado, certamente, não somente essa casa, mas toda a comunidade estaria desonrada por causa da falta do vinho. O destino dessa família era o fracasso, o destino dessa família era a desonra. E eu faço uma aplicação a nós nesta noite, irmãos. Existem famílias que perderam a alegria da salvação. Existem famílias, e o vinho aqui na Bíblia, ele é uma metáfora da alegria de sermos filhos de Deus. O vinho, ele é uma metáfora da alegria que o Espírito Santo de Deus nos enche como filhos adotivos do Senhor, o nosso Pai. Preste atenção, até existe aqui uma estrutura. Tem lá uma casa, tem lá uma família, tem ali um casal, tem ali uma mesa, tem até um banquete servido, mas não há vinho. Não existe vinho nessa casa. Eu quero dizer a vocês, queridos, a alegria, o contentamento, o propósito da nossa vida está no Senhor Jesus. Pode haver estrutura, pode haver funcionalidade, pode haver um banquete, mas se não tiver o vinho, a alegria do Espírito Santo de Deus, então a nossa casa está destinada ao fracasso. Então nós não temos nada, se nós não estivermos alinhados com a pessoa de Jesus. Aleluia! Essa alegria não pode ser encontrada em coisas materiais. Marido não pode suprir isso. Filhos não podem suprir o anseio da nossa alma, porque somente Jesus pode trazer sentido à nossa vida. Quantas pessoas se casam na esperança de que o marido vai suprir o anseio da vida dela, que o marido vai ser o Messias salvador da vida dela, e que talvez um filho vai ser o Cristo salvador da vida dela, ou que talvez uma estrutura de casa, de família, vai ser o salvador da sua alma, da sua vida. Irmãos, nada nesse mundo, por mais bom e lícito que seja, se compara à presença de Jesus, porque é somente Ele que pode suprir os nossos anseios, somente Ele que pode suprir os nossos anseios mais profundos da nossa vida. O contentamento que nós precisamos está no Senhor Jesus. Aleluias! E olha, no meio de muitas vozes, de uma multidão grande que estava ali, eu quero dizer a você, talvez você esteja nessa situação, talvez você tenha entrado aqui hoje dizendo: Senhor, eu tenho tudo, mas Senhor Jesus, no meio desse banquete, Senhor, no meio dessa multidão, dessa festa toda, eu não consigo ouvir a Tua voz, eu não consigo Te encontrar.
Senhor, a minha vida, parece que a minha família perdeu a alegria da salvação, parece que eu não sinto mais a tua presença, parece que eu não sinto mais a alegria de te servir como eu sentia lá no passado. Jesus Cristo hoje, queridos, Ele está se movendo gracioso em direção à tua casa, para um encontro extraordinário. Aleluias! No meio de todas essas vozes, no meio de toda essa multidão, no meio de todos esses barulhos e os ruídos desse mundo, persiga, busque, procure a voz do Mestre. Busque a voz do Mestre, se lance numa busca incessante pela presença do Senhor Jesus, porque a sua palavra ela diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam, e atende-lhes o clamor e o salva. Aleluias! Eu não sei qual contexto de vida que você está, porque essa palavra aqui ela não é aplicável somente a casamento, a família. Talvez muitos de nós estamos já no começo de uma realização de um grande sonho da nossa vida, vivendo a escassez. Nem acabou de montar a empresa e já acabou a alegria, já vieram as encrencas, já vieram os problemas. Nem bem acabou de ter o filho, já surgiram os enroscos. Nem bem acabou de fazer o investimento, já vieram as fraudes, os problemas. Tão logo começou a jornada, já está enrolado com muitos problemas no fórum. Muitas pessoas talvez estejam em situações adversas. Eu não sei, queridos, o que é que você veio buscar. Eu não sei a situação a qual você se encontra. O fato é que Jesus está nessa casa. O fato é que Jesus hoje foi convidado. Ele está na lista de convidados desta reunião nessa noite. E Ele se move gracioso em direção à tua vida. Ele se move gracioso em direção à tua vida, para um encontro extraordinário. Aleluias! Glória a Deus. No meio de tantas vozes, Jesus surge. Alguém encontra, alguém busca, onde está Jesus? Onde está Jesus? Maria, ela sai ali. E Jesus então é encontrado no meio daquela festa. E havia ali 6 talhas. As 6 talhas juntas dava em torno de uns 455 litros de água. E Jesus agora, ele chama os servos obedientes, ele fala: encha essas talhas até na tampa de água. Encha essas talhas. E Jesus agora, diante daquelas talhas de água cheia, ele libera uma palavra. Ele libera uma palavra e os servos obedecem. Eu acho lindo que aqui aquilo que é natural, a substância natural que é a água, adquire uma outra forma, uma forma sobrenatural. E ela vira, e ela se transforma em vinho. E isso tudo é um grande símbolo daquilo que Jesus está fazendo conosco, pegando a nossa vida natural, a nossa natureza, e fazendo ela se tornar uma vida extraordinária e sobrenatural. Você está posicionado, reposicionado pela cruz de Cristo, num novo estilo de vida. Não mais nós somos aquele velho homem, aquela velha mulher. Nós somos agora uma nova natureza. De modo que é verdade aquilo que as pessoas dizem a seu respeito. Fulano mudou da água para o vinho. Eu vejo nele a mudança. Eu vejo nela a mudança. Glória a Deus. E é bonito nós observarmos que Deus, ele pode fazer coisas sozinho. Em vários momentos da história da Bíblia, Jesus e Deus, o Espírito Santo se movendo, gracioso, ele opera sinais. Mas aqui, Jesus deseja incluir a nossa oferta derramada. Jesus deseja incluir a nossa entrega em suas mãos, submissos à sua vontade. Jesus poderia muito bem estender as mãos e aquelas talhas se encherem do mais puro vinho, mas não. Jesus fala: venha, participe da obra redentiva comigo, se entregue totalmente, mas não retém nada. Não venha para a presença de Deus com calculadora na mão, calculando o percentual de quanto você vai se derramar na presença dele. Venha e se derrame por inteiro, assim como aquelas talhas foram cheias de água naquele dia. Se derrame na presença do Senhor. E aqueles servos, eles foram obedientes, eles entenderam o chamado de Jesus. Opa, Jesus está nos chamando a fazer parte de algo grandioso.
Opa, Jesus está nos chamando a escrever a história da igreja, da sua igreja nessa terra. Nós queremos fazer parte disso. Nós vamos nos entregar por inteiro. O que tu queres de nós hoje, Jesus? E Jesus, ele diz: encham essas talhas, participem comigo do milagre. E esta é a grandeza da obra redentiva de Cristo Jesus, que ele incluiu a nós, os seus filhos, nesse relacionamento poderoso, para que nós venhamos a participar da sua obra e da sua história. Você, Igreja Filadélfia, está escrevendo história nessa terra. Você, família, a tua família, que você acha que é tão imperfeita, Jesus chamou e está chamando, dizendo: participa comigo dos milagres. Põe a tua oferta, derrama a tua vida. Qual a oferta que eu peço a você nessa noite? A tua vida derramada, e você vai ver essa vida que é água natural, sendo derramada, brotar e ser transformada pelo poder milagroso de um Deus que escreve a história, que reescreve a história, que muda o sentido da vida do homem e da mulher, se tornar vinho, uma vida sobrenatural, uma vida extraordinária, uma vida que não vai só abençoar essa casa, mas que vai servir de milagre, de testemunho para toda uma geração. Aleluia! Esse milagre foi extraordinário. E ali, quando os servos, eles colocaram a água, Jesus já tinha dado a palavra de Jesus já tinha saído da boca: encham as talhas. E quando essa palavra saiu, encham as talhas, ela já saiu cheia de poder e virtude, para transformar a água em vinho. É assim que o nosso Deus faz. Quando Ele libera uma promessa do trono dEle a respeito da tua vida, ela já vem com o poder necessário para você viver o milagre nessa terra, irmão. Ela já vem carregada de virtude do Espírito Santo de Deus, para você viver esses propósitos. E agora, os servos só deviam se entregar. E eles fizeram isso, eles derramaram a água naquelas talhas. De modo que quando ali aquela água foi retirada, ela já saiu transformada em vinho. E o mestre-sala, digamos assim, o chefe encarregado do banquete daquele dia, ele disse: opa, que história é essa? Há um costume aqui na Judéia. Primeiro, a gente serve o bom vinho, e todos degustam o bom vinho. E aí depois que todo mundo tiver sapecado, aí libera o vinho ruim. Aí eles não vão saber que está ruim mesmo. Mas tu, noivo, tu trouxeste primeiro o vinho ruim, para depois então abrir o estoque do vinho bom, do vinho novo. Aleluias! Então, você percebe aqui que o mestre-sala, o especialista aqui, ele testifica deste milagre. Ele dá testemunho desse grande milagre que aconteceu num encontro extraordinário, numa casa, numa família. Aleluias, queridos. Toda família, guarde isso, que se encontra com Jesus, nunca mais é a mesma. A presença de Jesus nessa casa fez a diferença. A presença de Jesus aqui transformou aquilo que seria um projeto fracassado num ambiente para a manifestação da glória de Deus. Aleluia! Muitas casas perderam a alegria da salvação, mas eu creio, queridos, que hoje o Senhor Deus está intervindo. O Senhor Deus está entrando com intervenção sobrenatural lá na tua casa, para resgatar novamente lá na tua mesa a alegria da salvação. A alegria. A tua casa, ela precisa ser um ambiente de alegria, um ambiente onde o Espírito Santo de Deus, ele tem alegria de se mover, de se manifestar. Um ambiente, queridos, onde, se hoje todas as Bíblias forem queimadas, pensa isso na sua cabeça, se levantasse uma grande perseguição, e acabasse tudo, todas as escrituras, elas fossem retiradas das nossas mãos, a tua casa, ela precisa ser o lugar, onde nós levaremos uma pessoa que é ímpia, descrente, e ela vai ver a tua casa, ela vai se converter, porque a tua casa é a palavra de Deus, manifesta, expressa, escrita. Ele possa olhar para a tua casa e falar assim: eu leio essa família,
Eu leio essa família e eu vejo nela a palavra de Deus escrita. Aleluias, glória a Deus. Hoje Jesus está aqui conosco, Ele é o convidado, queridos, é o convidado desta celebração, e o vinho que Deus está multiplicando, ele não deve ser mantido nessas talhas, ele deve ser bebido, ele deve ser distribuído. A ordem de Jesus, e Maria disse isso, façam tudo o que Ele mandar, obedeça às ordens que Ele está dizendo a você, e Jesus está dizendo a nós, beba desse vinho, distribua desse vinho. Esta alegria do Espírito Santo, ela não deve ser mantida nas talhas, ela deve ser bebida, ela deve ser praticada. Nós precisamos, o sangue do Cordeiro não é simplesmente um sangue que foi vertido e ficou numa tigela. No Antigo Testamento, esse sangue deveria ser também aplicado nas vergas das portas. É um sacrifício que foi efetuado, mas também que precisa ser recebido no nosso interior. Jesus, Ele deseja que a sua família, ela tenha alegria. Aleluia. Então bebe desse vinho, Filadélfia. É a promessa de Deus para a tua vida. É a promessa de Deus, já está dentro da talha. Jesus já fez todas as coisas. Toma posse das promessas de Deus. Viva isso tão intensamente, de maneira que você possa desfrutar disso e possa também distribuir isso para outras pessoas. Que a sua casa, a sua família, a sua mesa se torne fonte de cura para essa geração. Aleluia. Foi isso que aquele noivo fez naquela noite, naquela festa. Vamos beber esse vinho, mas nós não vamos beber sozinhos, nós vamos tomar posse desse milagre, e nós vamos compartilhar. A bênção é tão grande, que ela não vai ficar só na nossa mesa, ela vai atingir a casa do próximo, ela vai atingir os 4 cantos de Alfenas, ela vai incendiar o mundo, o Brasil, com a alegria do Senhor Jesus. Aleluias. Tenha fé para declarar nessa noite, Filadélfia, que a sua descendência será poderosa na terra, e que a sua geração, justo, será abençoada.